esperar só um pouquinho? Uhum, pronto. Então tá bom, a gente vai iniciar então o estudo de hoje, capítulo 16 e 17 de Gênesis, e claro, vamos fazer uma oração, tá bem? Alguém tá com vontade de orar? Sempre gosto de abrir oportunidade. Tá bom, então se preparem que alguém vai orar no final, tá bom? Vou fazer a oração. Querido e maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui juntas para louvar o teu nome. Quero agradecer em especial a Nick e a Sarinha que puderam estar conosco. Te peço especialmente pela Marcinha, pelo filhinho dela, ó Pai, dê força, dê sabedoria para lidar com essas questões. E também, ó Pai, renove as forças da Marcinha cada dia. Essa é uma promessa, Pai, que o Senhor deu aos seus filhos. Pai, te peço também a cada uma aqui força para a semana, força para lidar com as dificuldades de trabalho, família, relacionamento. Só tu sabe, Pai, as coisas que estão no nosso coração e que às vezes a gente não fala para ninguém, mas tu sabe, porque o Senhor sonda corações. Pai, te peço pelas meninas que não puderam estar conosco. Peço, Pai, que o Senhor toque no coração de cada uma delas, em especial que envie teu Santo Espírito, para que a gente tenha discernimento, Pai, para fazer esse estudo. Que não seja eu falando, Pai, mas seja o Senhor. Me capacite, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Meninas, o capítulo que a Amém. gente vai. Amém. O capítulo que a gente vai falar hoje vai ser o capítulo 16 e 17 de Gênesis. Basicamente, ali no capítulo 16, a gente vai estar falando de Agar. E no capítulo 17, a gente vai falar ali quando o Senhor esclarece mais uma vez que ele está fazendo aliança com Abrão, né? E aí ele vai ter a mudança de nome, tanto a mudança de nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E aí, é, assim, eu tava pensando que hoje a gente não tem tanto conteúdo, porque para separação ficou melhor que a gente fizesse esses capítulos aqui, e o próximo estudo a gente vai falar do nascimento de Isaac e tudo mais, sabe? Se eu trouxesse mais a questão do Isaac, ficaria muita coisa no estudo só, então eu prefiro que seja desse jeito, tá? Então sintam-se à vontade para comentar. Não sei se vocês acabaram se adiantando e lendo esses dois capítulos. Sempre vocês podem perceber que eu tô fazendo 2, 3 capítulos por aí, né? Até eu tenho que mandar para vocês os capítulos antes para vocês se adiantarem, mas qualquer coisa, depois do estudo vocês vão lá e releiam, sabe? É legal para relembrar, mesmo que vocês tenham feito agora no bíblico, enfim. É isso, então, pro questão da nossa da organização do nosso estudo de hoje. Não vai ser muita coisa. Pode falar, Rafa. Só um minuto antes de você começar efetivamente o estudo. Como Uhum, eu não assisti passado, não sei se você explicou sobre isso. Eu ainda não consegui ir lá no YouTube e assistir a aula gravada. Você uhum, explicou que a promessa que os filhos de Abraão seriam uma grande nação, seriam incontáveis, e ao mesmo tempo você explicou por que Deus botou que eles ficariam 400 anos escravos em terras estrangeiras, e Ah, dessas terras eles sairiam, deixariam de ser escravos para serem muito ricos. Mas eu falei, nossa, ele ainda não teve Isaac, não tinha tido Ismael, já tinha tido a promessa que ele seria pai de muitos filhos, né? Tem de ter uma descendência muito grande, mas que já uhum. seria 400 anos escravos. Eu nunca tinha reparado nesse versículo, você acredita? Eu li Olha sobre só, escravos. Rafa. Muito boa a sua. Eu acho você muito observadora, Rafa. Realmente não foi um ponto que eu aprofundei no estudo. Às vezes eu seleciono alguns pontos assim que eu, né, julgo que seja mais importante para aquele momento, mas é legal que às vezes vocês vão trazer alguma coisa que é relevante, que vocês vão querer comentar mais. Então, de repente,
a gente pode comentar sobre isso no próximo estudo que a gente vai falar de Isaac. Você tem interesse nisso? Você ficou com alguma dúvida específica? O que tem, porque assim, Deus também é um Deus que faz as guerras. Ele luta as guerras e ganha as guerras. E Uhum, muitas guerras vieram nesse período de 400 anos, muitas terras conquistadas, muita gente escravizada, e uma palavra que foi dada a Abraão quando ele ainda não era pai. Então, isso ficou muito na minha cabeça, e foi um número muito exato. 400 anos escravizados. Eu falei, nossa, é um número muito redondo, é um número muito certo. Aí uhum, você fala, gente, mas eu queria entender o porquê, mais ou menos, por que foi uhum. lançado naquela época, entendeu? A gente vê a Legal. liberdade da geração, né? De seguir Uhum, entre gerações, mas ao mesmo tempo a gente vê também que de terceira a quarta geração, como fala ali, que tem uns 400 anos, viveriam escravizados e depois não mais. Isso ficou na minha mente. uhum. É bem interessante porque você vai ver, vai dar mais de 4 gerações. Porque uma geração, se você perceber na Bíblia, é 40 anos. Tanto que a geração que sai do Egito, eles morrem todos no deserto. Aquela geração morre e dura quanto? 40 anos. E aí depois você vai ver na época dos juízes, quando o povo tá em obediência, eles ficam normalmente, claro, tem uma variação ali, mas você vê muito repetir: 40 anos a terra descansou. Então, naquela geração que um povo foi fiel 40 anos, não houve guerra, aí depois volta a ter, aí depois esse número fica se repetindo. Mas 400 anos é bem interessante, porque tem uma confusão, porque num outro momento vai falar 430. Então, vai depender a partir do momento que você começa a fazer a contagem. Mas sim, são 400 anos ali, depois dos 30 eu posso trazer para explicar para vocês. Mas é bem interessante, né? A gente tem um Deus, Rafa, que ele sabe de tudo. Ele já sabe do que ia acontecer. E por ele ser onisciente, ele revela para o seu filho: olha, eu vou te dar uma grande nação, só que a sua nação, a sua descendência, vai acontecer isso, isso, isso com ela. O Então, que Cristo avisou isso a Abraão, ele creu na promessa do Senhor, que ele seria pai de um dos filhos, mas ao mesmo tempo ele não questionou que seriam escravos. Ele não questionou a vontade de Deus. na Ele verdade. simplesmente aguardou, aguardou o que o Senhor tinha para ele. Porque eu digo por mim, vem, me entrega uma promessa, mas fala que 400 anos. Fala até, Deus, mas como assim? 400 anos eu vou estar procurando, mas por quê? Eu ia chegar cheio de indagações. E Abraão, não, ele acatou o que Deus ouviu, o que Deus falou, e aguardou a promessa ali. E eu assim, nossa, Que lição, né? Que lição. Nossa, muito boa. Bom, bem pensado, né? Ele não questionou, não tinha pensado nisso, Rafa. Mas então tá bom, vou anotar aqui e vou trazer para vocês, para a gente conversar sobre isso. Obrigada, viu? Alguém quer fazer mais algum comentário? Posso começar na aula de hoje? Não, pode, vou começar então. Vamos ver. Ai, peraí. Oxi. Uhum. Tá. Pronto. Agora sim. Mudou um botãozinho aqui, tava diferente. Bom, então tá. Nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 16 e 17, como eu falei para vocês. Esse primeiro capítulo aqui, deixa eu até pegar aqui o nosso PDF para eu ir seguindo como eu mandei para vocês. Se alguém quiser abrir também,
Dá para ir acompanhando. A gente vai ver, nesse capítulo 16, o nascimento de Ismael. O que que acontece? Sarai ainda ela vai estar sem filhos, e aí ela resolve dar uma ajudinha, né, ao Senhor. Depois a gente vai ver Agar concebendo Ismael e fugindo de Sara porque tem uma discussão entre as duas. Gente, e eu acho assim muito engraçado como que as coisas funcionam. Porque a gente vê Abraão tentando dar uma ajudinha, não é só aqui. Vocês lembram que no estudo passado a gente escutou Abraão falando do servo dele? Eu esqueci o nome do servo agora, mas ele fala assim: ah, eu tenho o meu servo, né? E ele fica meio assim, porque ele acha que a descendência dele vai vir pelo servo, já que ele não pode ter filhos. E o Senhor fala: não, Abraão, é de você que vai vir o filho. Daí ele, ah, tá bom, vai vir de mim. Daí daqui a pouco passa mais. Pode falar, Rafa. Eu acho que Eliezer, que ele fala no nome, né? E pensa que vai ser Isso, Eliezer. Acho que é uma coisa assim. Eu lembro que começava com E. E daí ele, Da nessa. Eliezer? Da Isso, Eliezer? isso. Obrigada, gente. E aí o senhor, não, é você, Abraão, vai nascer de você. Aí, tá bom, vai nascer de mim. Mas, tipo assim, vai passando o tempo, eu acho que Sara deve ter pensado assim, ah, o senhor confirmou que vai vir de Abraão, mas talvez eu tenha que dar uma ajudinha aqui. E aí ele fala, é engraçado porque você imagina, eles eram um povo do Senhor, só que, óbvio, ao redor deles, eles estavam circundados de outras nações, nações pagãs, nações que tinham costumes como poligamia, essas coisas, e você vê que eles tratam essa questão de forma leviana, né? Você vê isso se repetindo em várias vezes no Antigo Testamento. Não é uma coisa que o Senhor aprova. Tanto que as consequências são amargas para todo aquele que vai acabar tendo mais de uma esposa, né? Só que daí você vê ela oferecendo a Agar, trazendo essa prática então da poligamia para dentro do casamento dela. E aí ela vai entregar Agar. Gente do céu. Opa, esse aqui é outro verso. Antes de chegar nesse verso que eu mandei aqui para vocês, é, a Bíblia conta que Agar, ela começa a se exaltar. Então, de fato, Abraão. Ah, uma outra questão, gente, aqui para comentar. Abraão, ele não tem uma atitude assim de. Como que eu poderia falar? Poxa, ele era sacerdote do lar. Ele era o esposo, né? Ele tinha que falar assim: não, Sarai, o Senhor falou que ia vir da gente, isso aqui é uma transgressão da lei do Senhor, a gente vai confiar no Senhor. Mas ele cede, você vê que ele tem uma atitude meio passiva, né? Ele aceita a sugestão de Sarai e acata, e acontece, de fato, Agar acaba engravidando. E Agar, ela se exalta, ela começa a se achar melhor, porque agora ela tá grávida. E ela começa a menosprezar Sara. Pode falar, Aline. Amiga, a gente vê isso em Gênesis, né? Quando a mulher fala com a cobra e ela induz o marido a comer o fruto também. Essa Hum, parte me lembrou muito essa conexão, né? O erro lá, ela comete o mesmo uau. erro, mas de outra forma. Uau! Não tinha parado para pensar, muito bom. E isso me faz pensar numa coisa que a mulher tem uma grande influência sobre o marido, gente. Olha isso. Pode falar, Rafa. Tem que ligar seu microfone. Lembrei de Provérbios, a mulher sabe dificular a tola, ela destrói o lar. Então, a mulher que existe nesse conto, essa sabedoria, essa influência que eu acho que foi assim, um talento assim, que Deus nos deu para poder fazer as coisas, só que nem todo mundo usa da forma correta, né? E acaba destruindo o próprio casamento. Né? E você vê que ela, assim como ela recebeu uma bênção, ela acaba trazendo, de certa forma, uma parte de uma maldição. Porque os ismaelitas, os descendentes ali, acaba sendo uma descendência que está sempre em conflito com a descendência do povo do Senhor.
Então, assim, fora que o que ela passa pra dentro da casa dela, ela não precisava ter passado. Ela, se você parar para pensar, isso podia ficar muito mais sério. As afeições do marido dela podiam agora passar a ser dirigidas só para Agar, por Agar tá gerando um filho. Então, assim, é triste o que acontece. Sarai, ela foi muito infeliz na atitude dela, né? E mostra pra gente também como a gente tem um papel como mulheres de ajudar o nosso esposo não a entrar em rebelião contra o Senhor, mas ser uma esposa que vê o perigo, vê a tentação chegando e se recusa, sabe? Que a gente seja realmente uma auxiliadora para os nossos maridos. E não como a tola, né? Que destrói a casa com as suas próprias mãos. Gente, o que que acontece? Ela começa a se achar muito, né? Sarai não gosta daquela atitude, chega até Abraão e fala: não tô gostando do jeito de Agar, não. E Abraão fala: tá bom, você pode ir lá, resolver essa questão com ela. E ela chega e ela dá uma dura em Agar. E a situação foi tão feia que Agar foge da face de Sara e diz que ela vai para o deserto. E nesse momento, o Senhor se manifesta para Agar. E aí eu vou trazer o verso para a gente ler. Mas, gente, eu achei muito interessante porque, assim, eu vou contar, abrir um parênteses, porque o meu esposo, ele não gosta muito de Sara. Ele fica irritado com a atitude dela. Ele acha que ela tem. Claro, Abraão tem responsabilidade por ter cedido, mas ele acha que ela, como esposa, ela foi muito triste na escolha, sabe? De fazer isso com o esposo, como a gente estava falando. Então, ele não gosta muito. E aí, ele até me fez refletir um pouco mais sobre Agar, né? Então, pode falar, Aline. Amiga, eu entendo ele. A Bíblia vai falar, né, no estudo, que quando Abraão ouviu Sara, ele tinha 85 anos, ela era velha, ela estava desesperada. Às vezes a gente vive e não espera o tempo de Deus, a gente esquece que Deus é atemporal, ele está fora do tempo. Então, você começa a perder o rumo ali de um desespero, de achar que a promessa não vai acontecer, porque não é dentro do seu tempo, é fora. E, cara, eu fico com raiva dela, principalmente quando ela debocha, né? Eu não ri. Ah, não ri, não. Mas Você riu sim. eu não. Mas assim, cara, imagina ela velha. Eu tava vendo essa novela da Record, eles enfatizaram bem eles, assim, bem de cabelo branco, sabe? Bem idosos, bem na caracterização deles, assim, com cabelão, ela com cabelão velho, assim. Eu falei, cara, imagina você esperar uma vida toda, você entrar na menopausa e você agora não vai acontecer, entendeu? Tipo, duvidar do que Deus vai fazer. É muito desesperador, cara. E quando eu vi essa parte do versículo do capítulo 16, cara, ela, ela ultrapassou igual Eva fez. Não, ela sentiu muito mais forte, deu mais ouvidos, é muito louco, cara. A gente Uhum. poder esperar uma vida toda. A Marcinha sabe disso. A Marcinha esperou o quê? Mais de 10 anos, amiga, para Deus realizar, né, o casamento, para enviar um homem de Deus. E ela ficou firme ali, cara. Você esperar o tempo de Deus é muito louco. Nossa, testemunho. Nossa, gente, essa aula tá muito profética, hein? Ao Acho que eu mundo. esperei a vida toda, né? Principalmente na igreja que eu era, né? Pegando o gancho do que a Aline falou, as pessoas me perseguiam muito, né? Porque eu não tinha namorado, então queriam me casar assim, a todo custo, né? Já fui até pro Você tinha que gabinete com o pastor uma idade? vez. Eu acho que eu tinha 20 e pouco. Eu entrei na Maranata com 21. Eu conheci o Robson com 33, foi o meu primeiro namorado. Uhum. Nossa, foi seu Então, primeiro assim, é namorado. difícil Que mesmo. legal. Aí eu casei com 35. Vai fazer 35, eu acho.
Uau! Pode falar, Rafa. Rafa tá com a mãozinha erguida. Oi, meninas, dá pra falar agora? Deixa eu só, tô mudando aqui de cômodo, pra poder falar com vocês. Então, Acho que alguém falou junto. não, é que eu tive que desligar o microfone, porque quando a gente fala no corredor, mudei de cômodo, eu vou fazer uma festinha na Copa, onde eu estava falando. Assim, eu tenho um exemplo na família, né, da minha tia, né? Minha tia foi a Marquinha, né, da minha família. Ela esperou muitos anos no Senhor, e esperou mesmo, assim, ela esperou em Deus, em santidade. Deus enviou o marido da minha tia, e todo mundo assim, nossa, mas agora já não vai mais ser mãe, agora já vai ser avó, se for mãe. E assim, várias piadinhas de ser solteira. Foi muito ruim, né? Isso da própria igreja mesmo, o ministério de louvor, o pessoal apoiava ela, mas ao mesmo tempo criticava por causa da idade. Minha tia casou com 37 anos, com 39 ela foi mãe, minha priminha nasceu bem, nasceu saudável. Hoje em dia já está uma moça, ela está com 19 anos já. 19 não, 18, é um ano mais nova do que o meu sobrinho. E foi assim, foi no tempo de Deus, mas ela teve que acreditar que Deus ia fazer. E a Aline falando assim da Sara, né, velha, idosa, ele na Bíblia diz que já tinha passado o período dela, no caso assim, o período da menstruação, ela já estava na menopausa, e de repente a promessa vem, mais um anjo, vem três, né, visitar, e vem o Senhor falar, não, você vai ser mãe. E ela já tinha esperado tanto, e de repente, agora não é possível, né, na mente dela humana, não é mais possível. E Deus falando, não, você vai gerar. Eu acho que assim, é a fé mesmo, aquela fé além de tudo. E É é porque a triste fé é a crer, você crendo que não se pode ver. você não vê. E assim, vou falar um bet rápido, porque eu não quero atrapalhar tanta aula. Eu já tô falando muito, né, Tawane? Eu já tô falando. Tranquilo. Eu lembro que eu falei isso em uma das aulas que nós tivemos, e eu estou falando agora. Eu tive um professor ateu que foi dar uma aula de geopolítica sobre conflitos no Oriente Médio. Ele pegou a Bíblia católica emprestada da mãe dele para explicar os conflitos no Oriente Médio. E a raiz dos conflitos sempre é falando sobre Isaac e Ismael, sobre a promessa que Deus libera para um e libera para outro, mas que, na verdade, cada religião, seja muçulmana ou o cristianismo, interpreta essa bênção de forma diferente. Aí eu falei, gente, isso tudo por causa de uma atitude de Sara, porque ela não aguardou, ela não teve sabedoria, ela misturou, sabe? Ela se corrompeu, porque H, a serva dela, não era cristã. Quer dizer, eu falo cristã porque Cristo já não tinha vindo, né? Mas não era temente ao nosso Deus. E aí ela botou uma serva para poder fazer, para poder ter o filho que ela queria ter, na verdade. E o que repercutiu e repercute até hoje, que a gente vê o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que Israel está passando, por causa de uma atitude lá no passado, de Sim. não esperar no Senhor e misturar com quem a gente não deve se misturar. É incrível quando a gente obedece e quando a gente não desobedece também. Rafa, por isso que, não sei se vocês vão lembrar, mas na aula que a gente falou da Torre de Babel, eu coloquei um versículo ali que fala que, como um pecador, ele vai trazer muitos males. A gente nunca vai saber, nunca vai ter a real compreensão de um pecado que a gente comete. Mesmo que a gente fale assim, não, mas isso só vai afetar a minha vida, isso só tem a ver comigo, é só uma mentirinha, é só um negocinhoinho aqui do lado. A gente não tem ideia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o impacto de uma desobediência coloca a gente em risco, e não só a gente em risco, as pessoas que nos cercam, a nossa família, os nossos descendentes. O pecado, gente, é, ele destrói aonde ele chega. A gente não pode menosprezar, achando que, porque é uma coisinha aqui, não vai ter uma consequência. Olha a simples desobediência de comer uma fruta que não era para ser comida, mas foi desobediência.
Sara deu a Agar para o marido dela. Olha a consequência. Nessa tá falando faixa de Gaza, as guerras que aconteceram por toda a história, a posição dela, uma atitude que ela teve. E isso a gente faz para nossa vida também. E a mesma coisa acontece para uma ação boa também que a gente faz. Então, assim, não vale a pena arriscar. O risco é muito grande, sabe? Custa muito. Então, eu gosto de pensar nessa história mesmo como uma lição, para a gente nunca menosprezar e nunca ter simpatia e nem pecar de estimação, sabe? Tem uns pecados que a gente olha e fala assim: ai, não, esse é muito feio, né? Cabeludo. Mas tem outros que a gente tem quase como um pet. Porque é bonitinho, é cheirosinho, sabe? E a gente fica cultivando aquele pecado na nossa vida. E mal sabemos o que a gente está deixando de receber como bênçãos do Senhor por esse pecado acariciado. E também a gente não sabe completamente como que a gente vai estar afetando a nossa vida e a vida das pessoas ao redor. Então, gente, não vale a pena. É muito arriscado, custa muito. Bom, agora eu vou colocar aqui o que acontece, né? Quando ela foge para o deserto. Então, brigou ali, Sara dá madura nela, ela sai chorando da presença de Sara, e a palavra de Deus nos fala aqui, Gênesis capítulo 16. Ana, pode ler pra gente? E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho para sul. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu viestes e para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta à tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada, por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com um filho e gerarás um filho. Chamarás seu nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem selvagem. Sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Amém. Olha só, eu quero perguntar para vocês, o que te chamou a atenção nesse verso? Tem várias coisas que eu vou destacar, mas você lendo, o que é que te chama a atenção nesse verso? A geração dele também vai ser excessivamente grande, ele vai ter um poder muito grande, porque ele é selvagem, e ele vai habitar com os irmãos também. Então, assim, a bênção que tem para o irmão também está tendo uma bênção para ele especial. Só que ele parece que ele vai dominar a terra onde ele estiver, ele vai ter um domínio ali. Eu entendi isso. E Ok. que vai crescer muito a geração. Sim. Aline, A primeira parte, né, que Deus manda ela voltar e se submeter à senhora, viver de obediência. muito Não bom. importa o que aconteça, já que ela desobedeceu, já que ela fez algo que ela não poderia fazer o mesmo. Tipo, sair fugindo do problema. Uhum. A Nick, pode falar. Eu acho que também seguindo a mesma linha de pensamento da Aline, o que me chamou mais atenção é, existe uma promessa, mas primeiro ela tem que voltar ao lugar de onde ela saiu e se humilhar. Ou seja, passar por um processo difícil antes de conseguir completar ou vivenciar a promessa de Deus. Nossa, muito bom esse link. Nossa, gente, legal, gostei. Eu vou começar a perguntar mais para vocês dos versos. Gosto de ver vocês comentando. E a gente vai fazendo exercício também, né? Pode comentar, Ana. Tem que ligar seu microfone. No final, que fala que é todo homem contra ele, né? E ele contra todo homem contra ele. Foi até quando eu tava lá, né, em Oman, que eu até mandei pra vocês, gente, eu tô nos descendentes de Ismael.
é muito forte você parar para pensar nisso, sabe? Que é o que a gente vê hoje. Uma coisa que foi prometido, nossa, a gente nem sonhava em estar aqui. Então, assim, é muito forte, assim, isso, essa parte. Sim. Pode falar, Rafa. Só mais uma observação. Deus, assim, a gente sempre fala muito dos judeus, né? Que eles são muito ricos, são muito prósperos, porque eles têm promessas de gerações e gerações passadas que chegam neles ainda e eles são muito prósperos, assim, financeiramente. E você vê que, assim, que o povo muçulmano, não estou falando só dos sheiks, né? Eu Uhum. sei que tem um pouco de que sofre muito em determinados países, mas eu estou falando daqueles descendentes que a gente vê aí na Bíblia, eles também são muito, muito prósperos, porque Deus Uhum. liberou a bênção e ela foi chegando em gerações. E eu vejo que, assim, a palavra que Deus liberou para Ismael não foi só porque ele se compadeceu de Agar, mas porque Ismael é descendente de Abraão e a promessa estava em Abraão. Uhum. Então, a aliança de Deus era com Abraão. Agar Uhum. foi empurrado no percurso das coisas, né? Mas ele não podia retirar uma promessa que ele fez para Abraão. Então, Ismael colheu dessa bênção, né, vou dizer assim, e passou por algumas descendências dele, foi passando essa bênção. E a gente vê que uma palavra que Deus libera, uma, seja para amaldiçoar, ou seja para abençoar gerações, como que ela chega. Hoje em dia a gente observa isso. Então, a Gá fugiu, né? Como vocês observaram, e eu amei essa observação. Ela teve que voltar, né? Lá para Sara, se redimir, né? Se portar como serva, deixar de ser desobediente e ter Ismael. E ela teve um filho que não era o filho da promessa, que era Isaac, mas que recebeu bênçãos por ser filho de Abraão. Sim, sim. A promessa continua para Isaac, a promessa mesmo que o Senhor estava falando, do povo, da descendência e tudo. Só que Ismael acaba recebendo bênção também por ele ser filho de quem ele é, né? Então isso é muito interessante. É... O que eu ia falar para vocês? Perdi a linha do raciocínio. Realmente, lembrei. Que você falou assim de uma palavra do Senhor, né? Se você parar para pensar, olha o poder da palavra de Deus. O Senhor falou assim: haja luz. Quando o Senhor depois dá a ordem para que as plantas venham à existência, esse poder que o Senhor lançou na sua palavra, ela ainda faz, é o mesmo poder que faz uma árvore crescer, uma flor desabrochar, uma sementinha germinar, entende? Essa palavra de trazer à existência é o que faz tudo continuar existindo e nascendo e surgindo. É o poder da palavra de Deus. Então, pela sua palavra, as coisas foram formadas e pela palavra de Deus, né? Você vê que o impacto que tem, tanto na natureza quanto nas bênçãos na vida das pessoas que a gente vai ver, tanto nos personagens bíblicos quanto na nossa vida também. Então, é poderoso a gente se agarrar nas promessas do Senhor. Bom, então voltando aqui para o verso, a gente vai ver, então, vocês notaram aqui, ela tem que se submeter. Porque o anjo dos... Quem que aparece? Ó, a gente vai falar de duas coisas nesse verso. Quem que aparece para Agar? O anjo do Senhor. Só que aí, como que ele se refere a ela? Ele não fala Agar, você, pananana. Ele fala Agar, serva de Sara. Ele coloca ela no lugar dela. Só que ao mesmo tempo que, gente, isso é um puxão de orelha. Cheio de amor, mas é um puxão de orelha. Agar, serva de Sara, né? Coloca ela no lugar dela. Da onde você veio? Para onde você vai? E ela fala, eu fujo da face da minha senhora. Nananã. Ele fala, volta para sua senhora, né? Ele está ensinando ela.
a ela ter um espírito humilde, de reverência, de respeito, porque Sara era a senhora dela e ela devia respeito para essa senhora, né? E aí, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem que aparece aqui para Agar? A palavra de Deus está falando o quê? O anjo do Senhor, certo? O anjo do Senhor. Só que assim como a gente vai falar daqui para frente também, a gente vai citar esse verso da sarça ardente e tudo mais, esse anjo, ele não se comporta como um anjo comum. Olha como que ele fala. Ele tem um posicionamento diferente. Ele fala, eu, na primeira pessoa. Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. Daí ela fala, né, do filho, não. Isso, daí ele vai continuando o que vai acontecer, que vai ser homem selvagem e tudo mais. E no final, o verso fala assim, e ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava. E qual que é a frase dela? Tu és o Deus que me vê. Ó, ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava. Dizendo, tu és o Deus que me vê. Ué, mas não é o anjo do Senhor que apareceu? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando fazer vocês refletirem? Vocês tinham percebido isso? Nessas situações que às vezes eu fico com umas dúvidas. Eu lembro que eu ia te mandar uma mensagem privada, mas eu tinha que juntar vários, que eram Daniel e Hebreus, que a gente estudou, porque às vezes acontecia isso. Falava que era o anjo do Senhor, mas às vezes era o Senhor mesmo, e não um anjo. E às vezes tem que ter linhas, eu tenho um pouco de dificuldade de, às vezes, pegar isso. Aqui está mais claro, porque está falando na primeira pessoa. Mas às vezes e eu fico Você assim, fica assim, ué, mas é anjo ou é o Senhor? Porque a gente vê os anjos atuando em prol da humanidade, né? A gente tem o anjo Gabriel, que é mandado para dar a visão. A gente tem o anjo ali em Apocalipse, que a gente não sabe o nome dele, mas quando ele vai adorar João, né, vai adorar o anjo, ele fala, não faz isso, eu sou servo como você. Ele rejeita a adoração. Só que a figura do anjo do Senhor, ele se comporta diferente, ele se identifica como o próprio Deus. E as pessoas, depois de terem esse encontro com ele, você sempre vai ver. Tu é o Deus que me vê. Tu é o Deus. Quer ver? Tem uma outra frase aqui que eu queria falar para você. Tu é o Deus que me vê. Por exemplo, quando Sansão vai nascer, também aparece um homem. E aí ele vai profetiza que vai nascer Sansão e tudo mais. E no final, os pais de Sansão prostam em adoração ao Senhor e falam assim, certamente morreremos, porque nós vimos Deus. Então eles conseguem identificar. No começo eles não entendem muito bem com quem eles estão falando, mas à medida que esse personagem fala, interage com eles, eles têm o discernimento e eles correspondem dizendo assim, não, esse é o Senhor. E aí eles têm uma frase que normalmente acontece. Nesse caso de Agar, ela fala, tu és o Deus que me vê. E eu achei tão linda essa frase. Porque, gente, Agar, né? Poxa, a história de Agar é triste. Né? Ela é serva, tem que dormir com o patrão dela, né? Ela nunca vai ter uma posição de esposa. Aí, ok, ela se engrandece, daí ela leva um puxão de orelha da dona da casa, daí ela foge. Para onde ela vai? Ela não tem para onde ir. Então, se você para pensar, a situação de Agar, na perspectiva dela, é triste. E ela foge. E Deus, ele é misericordioso, apesar dela estar numa posição, né, que era errada, desrespeitando a senhora dela, o Senhor, ele vê a aflição dela. O Senhor se compadece dela. E ele se manifesta para acalentar o coração dela. E aí, gente, eu chamo a atenção para vocês esses versos, porque isso é eu até falo, gente, eu já dei uma palhinha em outros estudos, porque esse é um dos temas que é meio polêmico.
mas ele é chamado de teofania. Vocês lembram desse nome, teofania? Teofania, ela acontece quando o Senhor se manifesta de maneira velada. Então, assim, Deus continua sendo Deus, gente. Mas ele se manifesta, e na minha percepção, né, no meu entendimento, como uma forma de misericórdia. Porque se Deus se manifestasse na forma de Deus Todo-Poderoso, na sua plenitude, o ser humano não ia sobreviver. Ele não iria resistir. Então a gente vê sempre ele se manifestando na sarça ardente, gente. Se manifesta na sarça ardente para falar com Moisés. Então, o que é, se não, né, como que velado, né, da sua glória, de todo o seu poder, mas ele ainda continua sendo Deus. Então, quando fala aqui do anjo do Senhor, não quer dizer que ele, eu tô falando que Deus é anjo. Ou, em outros casos, estou falando que Jesus é anjo. De forma alguma, a gente está falando como uma teofania, uma manifestação de Jesus, né? Uma manifestação de Deus, nessa forma de anjo, nessa forma de guerreiro, nessa forma, né? Dependendo ali do episódio, a gente faz ver personagens sendo diferentes, mas sim manifestações de Deus sendo Deus. E a maior de todas essas manifestações é o próprio Deus se manifestando como homem, sabe? Então, quando você para pensar, peraí, mas Deus, ele se fez homem. Não é tão absurdo você ver e entender esses versos quando Deus se manifesta como o anjo do Senhor. E você começa a olhar esses versos, e eu até faço esse desafio para vocês, porque esse desafio é um assunto polêmico na internet. Tem gente que fala que isso é uma blasfêmia, porque eles acham que quando você faz essa comparação, a gente lê o versículo. O que o versículo tá falando? Que o anjo do Senhor foi falar com Sara, só que esse anjo do Senhor, ele tá se manifestando, se colocando numa posição de Deus. Perdão, Agar. E Agar ainda fala assim, não, tu és o Deus que me vê. Então, peraí, a gente só tá lendo o verso. Então, algumas pessoas estão falando assim, não, se você falar que o anjo do Senhor é Deus, você está chamando, então, Deus de anjo? Você está diminuindo Deus? Onde já se viu? Não, gente, Deus é Deus. Por isso que é muito importante a teofania. E aí, gente, eu até trouxe aqui uns exemplos para vocês. Por que que eu achei interessante eu trazer isso justo nesse estudo? Porque eu acredito que a gente tem uma... Eu acredito que é muito comum as pessoas terem uma certa... como que eu posso falar? As pessoas normalmente não gostam muito do Velho Testamento. Então, assim, a gente ama o Deus do Novo Testamento porque a gente vê o Deus de amor no Novo Testamento. Só que quando a gente olha para o Velho Testamento, as pessoas olham assim, bom, eu não gosto muito desse Deus do Velho Testamento porque é um Deus só de justiça, eu não vejo misericórdia, eu não vejo amor nele. Então, as pessoas tendem a fazer essa separação. E quando você não consegue identificar e ver o agir de Deus plenamente no Velho Testamento, você acaba tendo essa certa inimizade com metade das escrituras. Por que eu falo, então, que é importante a gente entender essa teofania? Quando você começa a prestar atenção, meditando nesses versos, olhando, bom, e o anjo do Senhor disse aqui, daí no final do verso, você vê que quem está se manifestando é o próprio Deus, você vai olhar as histórias do Velho Testamento com uma outra ótica completamente diferente. Eu desafio vocês, quando aparecer o anjo do Senhor, vocês lá grifarem e notar se tiver alguma identificação de Deus, circula no teu verso da Bíblia, lê de novo. Aí você pensa assim, tá, então peraí. Você vai começar a ver esse Deus de amor, de misericórdia, que cuida do seu povo, que tá em todos os momentos se fazendo presente, assim também como no Novo Testamento. Eu até coloquei no PDF. Que essa é uma forma da gente entender mais o caráter de Deus. Porque, afinal de contas, o Deus do Velho Testamento, gente, é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Acontece que a gente vê muito... às vezes é fácil a gente distorcer um pouco da visão de Deus por conta do povo que é rebelde.
do povo que não consegue entender quem é o Deus que eles estão servindo. Qual que é o caráter do Deus deles. Então, isso é muito importante para a gente, como um povo, entender o caráter do nosso Deus em toda a Escritura. Então, gente, esse é o meu desafio para vocês, especialmente agora que vocês estão no começo do ano bíblico. Quem não começou ainda dá tempo, vai no seu tempo, mesmo que seja um ano bíblico de 2 anos, não tem problema. O importante é você estar ali na leitura, sabe? Ter um compromisso direto, um compromisso feito, estabelecido. Porque se você não tiver, raramente você vai vir para as escrituras, entendeu? Ó, a Aline deixa eu até ver aqui que a Aline mandou pra gente. Olha, a Bíblia da Aline tá até em vermelho. Que é normalmente quando Deus fala, eles marcam em vermelho. Que legal! Essa é aquela só King James, amiga? Toda vez que Deus fala na Bíblia, ela fica em vermelho. Capítulo 17 também. Toda vez que é a palavra de Deus falando com Abraão, falando com Moisés, com quem for que seja, ela fica em vermelho. O importante também é você ter uma Bíblia não fora do contexto, uma Bíblia que realmente te leva a estudar a palavra de Deus mesmo. Depois da minha Bíblia lá, eu fiquei traumatizada. A gente tem que fazer uma aula. Gente, eu acho que depois de Gênesis, a Aline tá falando isso porque a gente já conversou um pouco sobre traduções bíblicas. Eu acho que depois de Gênesis, a gente podia fazer um estudo sobre traduções bíblicas. O que que vocês acham? Qual que é a melhor Bíblia para estudo? Né? Vocês vão ficar chocadas porque eu tenho para mostrar para vocês. Chocadas. Ó. Beleza, a gente vai marcar então para fazer. Então é isso, gente. Nessa questão aqui, nós vemos Deus se manifestando. E daí você para pensar, tá bom, então Deus se manifestou. Ali tá claro o verso. A gente vai ver, né? Até coloquei aqui que eu achei bonita ela falando, né? E ela invocou o nome do Senhor que falava com ela. Ela reconhece a Deus, né? Ela adora a Deus. E ele vai falar assim: olha, e o anjo de novo. Prestem atenção, tô falando para vocês. Quando tiver na Bíblia de vocês, prestem atenção, marquem. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Aqui no caso tá falando para Moisés, tá bom? Lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça e ele olhou. E eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E o Senhor disse: não te aproximes daqui. Tire tuas sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois ele estava com medo de olhar para quem? Para Deus. Mas como que o versículo começa? O anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio da sarça. Mas quem estava se manifestando? Teofania, gente. Teofania. Não é tão terrível. Às vezes é até um tabu você entrar nesse assunto, gente. Mas eu já tô acostumada. Vocês já estão acostumados que nesse grupo não tem tabu para conversar sobre nenhum tema. Inclusive, quando vocês têm dúvidas, eu encorajo vocês a gente a conversar, a perguntar, porque é muito importante. Quando a gente tem tabu sobre um assunto e fica uma coisa meio obscura, a gente não tem crescimento naquela área, a gente fica com uma tendência de seguir cegamente opiniões de outras pessoas, sem a gente entender o porquê, sabe? Daquilo. Então, enfim, é importante a gente entender esse assunto. E aí, olha só, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente vê que é o anjo do Senhor se manifestando, né? Tá bom, a gente já entendeu. O anjo do Senhor se manifestou para Agar era Deus, o anjo que se manifestou na sarça ardente era Deus, mas a gente sabe que existe uma trindade. Quem que era que estava se manifestando aqui?
Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quem vai me responder? Olha, eu tenho dúvidas. Eu estou aqui para aprender, né? Então posso errar agora. Tudo Eu bem, tenho não tem dúvidas problema. porque depois que Cristo veio à Terra e voltou aos céus, ele falou que a gente não ficaria só porque teria o Espírito Santo conosco. E nós Uhum. somos, né, na morada dele. Mas nessa época aí, que a Trindade estava nos céus, eu fico na dúvida, é o Espírito Santo falando com o povo ou é diretamente Deus Pai? Ou seria assim, eu fico na dúvida. Jesus até pensei, mas eu não tinha, realmente, tem que aprender sobre isso. Mas Legal. não pensava que era o Espírito Santo. Aí quando eu lia outro, como aí dessa arte, eu falei, não é o Espírito Santo. Ele não, está falando muito inclusivo, está falando como um pai, assim, Então, eu vou te ensinando. fazer uma pergunta, Rafa. Quem é que ligou a humanidade com os céus? A gente sabe que cada um tem um papel, né? A Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele é aquele que convence. Então, ele atua como o Espírito Santo. É aquele que convence da verdade, da justiça e do juízo, ok? A gente vai ver o Espírito Santo aparecendo, mas a atuação dele é de uma forma diferente. Mas ainda fica dúvidas, né? Mas será que é o Pai? Será que é o Filho? Ou ainda, de fato, será que é o Espírito Santo? Quando Jesus veio na Terra, o livro de João, capítulo 1, verso 18, fala assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, esse verso é para vocês anotarem. A palavra de Deus nos fala que ninguém viu o Pai. Tanto que outra hora, né, os discípulos estão lá e eles, ai, me revela o Pai. Jesus fala assim, poxa, eu tenho estado há tanto tempo com vocês, ainda não entenderam? Quem vê a mim vê o Pai. Então, nessa hierarquia que eu digo assim, na questão de posição, aquele que religa a humanidade com os céus, representando aquela escada que Jacó viu que os anjos subiam e desciam, é Jesus. Então, quem que é aquele que se manifesta, né, para fazer o sacrifício pelo homem? Quem é aquele que vai até o homem? É Jesus. E é ele também que se manifesta aqui. Justamente por esse entendimento que a gente tem do capítulo de João e na forma que Jesus se relaciona, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, todas essas teofanias que a gente vê ali no Antigo Testamento, era o próprio Cristo se manifestando. Tá bem, Rafa? E aí é muito interessante a gente estudar esses versos que Jesus vai falando. Olha, ninguém vê o Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem faz isso é Jesus. Forte, né? Você já parou para pensar que é Jesus falando? Jesus está falando com Moisés. Jesus, ele fala com Agar. Ele é Deus. Eu acho isso tremendo. Eu gosto de ficar refletindo na profundidade disso, sabe? Eu vejo um Deus completamente próximo, um Deus completamente interessado, sabe? Na sua criação. Ele tá cuidando do seu povo ao longo dos anos, mas ele se importa, ele não tá distante olhando e de repente ele fala assim, ok, agora eu vou ser homem e vou chegar. Não, ele nunca deixou a humanidade. Ele nunca ficou distante da humanidade. Tipo, a humanidade lá e eu aqui. Não, pelo contrário, ele sempre está junto à humanidade. É sempre ele que vai até o homem. É ele que tem o interesse. É ele que busca. É ele quem ama primeiro. Inclusive no Velho Testamento. Pode falar, Marcinha. Tá dando para ouvir o pagode aí? Foi a Marcinha e a Aline que levantou a mão, né? Então pode ir primeiro, Marcinha. Gente, tá um som de pagode aí?
Oi? Tá falando de pagode? Tá me ouvindo? Tá ouvindo pagode? Tô ouvindo só você, não tô ouvindo pagode. Ah, tá. Não, até o vizinho que eu ia entrar lá pro quarto pra poder. Não, então, eu fiquei com dúvida agora. Eu achava bem que era Deus. Deus Pai, né? É, fiquei com muita dúvida. Uhum. Mas por isso que eu te Eu falei. sempre achei que era Deus, que Jesus só tivesse só mais infectado, né? Só igual a Rafa comentou, né? Quando tem um pensamento, né? Uhum. Mas você vê que Mas é bom Jesus pra ele poder fala: estudar mais. ninguém nunca viu o Pai, senão a mim. Mas assim, igual na sua frente, né? Você comentou também, hoje. É Deus que fala, né? Assim, Oi? É o quem próprio Deus fala? que fala, né? Quem que fala? Não, o próprio Deus que fala com Moisés, né? Assim, quando. Ou no Antigo Sim. Testamento nunca é Deus, é sempre Jesus também se manifesta. Eu fiquei com dúvida Perdão, nunca é Deus, é sempre quem? para o. E tá meio ruim o seu áudio. Você conseguiu Agora entender, Gabriela? É, tá me ouvindo? pode. Bem melhor. Bem Ah, tá, melhor. telefone. Então, por exemplo, lá na Sarça Ardente também, quando Deus fala com Moisés, né? É Deus mesmo que fala ou também é Jesus? Mas Jesus é Deus. Você Sim, entende? sim, Jesus, mas ele é Deus. Mas é porque mas quando a na minha gente ouve cabeça falar cada. assim, e Deus falou, a gente tem a tendência até. Olha só, Marcinha, olha que profundo essa pergunta que você está fazendo. Porque quando a gente fala assim, Deus, né? E claro, quando a gente ora ao Pai, a gente ora ao Pai em nome de Jesus, né? Mas quando a gente vê ali Deus falando na sarça ardente, automaticamente a gente fala, não, se é Deus, é o Pai. Mas é o Pai ou é Jesus? Mas Jesus também é Deus. Só que quem é aquele que toma o papel de se relacionar, de fazer essa ligação? Isso é bem O importante, essa próprio Deus. palavra, essa ligação entre a humanidade e os céus. É Jesus. Não, esse grupo tá bombando, Aline. Então, é bem importante a gente conseguir entender o papel de cada pessoa da Trindade dentro do plano da salvação, né? Então, a gente tem o Pai numa posição, a gente tem o Filho em uma outra posição, e a gente tem o Espírito Santo numa outra posição. Todos são Deus, mas cada um desenvolvendo o seu papel neste plano. E aquele que vem até a humanidade, que dá a sua vida pela humanidade, a quem toma essa posição na Trindade é Jesus, que é Deus. Entende? E aí quando você entende assim, não, mas o próprio Deus, que é Jesus, fala que ninguém vê o Pai senão ele. E aí você começa a estudar esses versos, e claro, aqui realmente não é uma coisa de um estudo só, tanto que eu coloquei uns exemplos aqui que a gente já vai comentar. Coloquei o capítulo para vocês irem até o capítulo e vocês começarem a entender, tá, peraí. Então, se ninguém vê o Pai, mas viram Cristo. Cristo é aquele que liga até a humanidade, então você vai conseguir ligar esses pontos, sabe, Marcinha? Mas é o Nossa, próprio Jesus. fiquei bem confuso. Sim, sim. Senhor, tá revelando aí no meu cérebro. Foi a Amiga, Aline que levantou a mão, e daí a Lari. fiquei até perdida agora, não sei nem mais o que comentar. Mas não, eu ia só fazer uma ênfase no que a Tawane falou, porque eu tô em outro grupo. Aí o Juan tá dando uma aula pra gente e ele falou uma coisa que eu nunca tinha percebido, né? Que toda vez que Deus quer fazer ou falar algo, ele se manifesta. A gente não se manifesta, ele se manifesta. É. Ele vem falar, aparece para quem ele quer aparecer, ele fala com quem ele quer falar. E nunca é ao contrário. A gente busca porque ele nos encontrou primeiro.
Então, quando a Tawane falou, eu lembrei disso. Amém. Amém. A gente ama porque ele amou primeiro. Pode falar, Lari? Eu ia falar que Jesus, ele é a escada de Jacó, né? Jesus Sim. é a escada. E ele é a escada por quê? Porque ele morreu. Então, por que a escada liga o céu e a terra? Porque ele desceu na terra, morreu, aí ele comprou, então, né, o direito de religar de novo com o sangue dele para nos. Aí os anjos sobem e descem nessa escada, né? Porque Jesus, ele abriu, né, os céus. E ele abriu lá não só para o povo de Israel, né? Ele veio para todos. Então, é linda essa passagem, é linda demais. É Né, que a lindo. gente vê que a gente tem livre acesso ao Pai, né? Hoje ele já veio, o reino dele já está aqui estabelecido, né? Então, ele já fala conosco o tempo inteiro, ele fala de diversas formas, mas às vezes a gente que está distante, né, de ouvir a voz dele. Então, os anjos dele já estão subindo e descendo aqui, né? O reino dele já veio, não vai vir, né? Então, nossa, esses dias eu estava lendo uma passagem muito forte, e aí eu fui questionar meu pai, e eu não parava de ler essa passagem, e o meu pai amado, eu não consigo compreender, né? Tamanha o desprendimento que a gente tem que ter para viver a palavra de Deus, né? Sim. E lá em Isaías tem uma parte, eu não lembro se era Isaías 42, eu até posso compartilhar com vocês. Mas não era 42, era uma outra parte. Agora não, eu vou abrir lá para depois compartilhar, né? Que fala assim que os que estão em Cristo, né? Os que são filho de Deus, eles estão separados, né? Dos que não são filhos. E que os que são filhos de Deus, eles é bem forte essa passagem, né? Porque é difícil da gente entender isso. Que eles já estão. Ai, eu esqueci assim a passagem para falar certo para vocês. Mas que a gente já tem que estar com Cristo preparado para morrer, né? Porque a gente não paga na mesma moeda. Então, se alguém vier contra nós, né, contra os filhos de Deus, eles já estão na vida, eles já estão na vida de Cristo. Então, eles já estão separados, né? Então, a nossa vida, a gente já tem vida, né? Então, se a gente morrer, é lucro, né? Só que é difícil de entender, né? Que a gente não vai poder se defender, porque Deus nos defende. Então Sim. é algo assim que essa passagem, amiga, eu fiquei, meu Deus, mas é tanta injustiça esse mundo. Mas deixa que Deus cuida, amiga, porque Ele é o Deus da Deus, justiça. ele é Mesmo o que Deus. a gente não veja, que não seja no nosso tempo, Ele fará justiça. E Ele é o Amém. único capaz de fazer da maneira correta. A gente tende a querer fazer justiça com as próprias mãos, mas a gente pode estar errado porque a gente não conhece os corações. A gente pode fazer uma interpretação, a gente corre o risco de ser muito injusto com alguém, sabe? Então, Não, mas a gente aí tem eu que confiar entrei, no amiga, Senhor. É. tipo assim, em defender, né, a sua casa, em defender seu lar, em ter Ah, sim. policiais, entendeu? Sim. Polícia, em ter uma lei que nos protege, né? Mas os filhos de Deus não, eles têm a lei de Cristo, né? Ai, Nossa, que meu Deus, forte. é Na forte, verdade, né? Vai num aspecto muito mais profundo. muito, muito. Mas a gente, quem sabe a gente ainda acaba falando de Isaías mais pra frente, né? Que Sim, vai dar discussão. Mas só quero fazer um comentário. Já passo a palavra para você, Rafa. Jesus, eu gostei muito como você começou, que você falou de maneira muito clara que Jesus ele é essa escada, né?
quando o Senhor ele vai ali pro Éden, né? Vê, de novo ele chama, né? Onde vocês estão? Olha ali, né? Ele indo até Adão e Eva. E daí eles falam, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo, eu me escondi, nananã, e o Senhor, né, já sabia o que tinha acontecido. E ele fala assim, olha, a tua semente, né, vai pisar a cabeça da serpente. E a serpente ele ferirá o calcanhar. Ali já era a promessa da vinda do Messias e que ele seria crucificado. Né? As pessoas começam a usar o exemplo de como se fosse um cheque pré-datado, né? O sacrifício dos cordeiros, como um cheque pré-datado, porque de fato o pagamento disso foi quando Jesus ele se entrega. Só que você vê ele fazendo todo esse contato, né? Você vê ele ligando os céus à terra, sendo essa escada em toda a história da humanidade, né? Ele não deixou seus Amém. filhos sós. Então, amém. Obrigada, amiga. Bom, Amiga, e agora eu lembrei bem essa ponte que eu queria fazer de Isaías, que por ele ter, né, nos ligado, hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, né, mas é contra principados e potestades. Então, o Filho de Deus, ele não vai lutar contra a carne, né, ele vai lutar com a autoridade que o Senhor já deu, né. amém, amém, é verdade. Pode falar, Rafa? Então, eu vou falar rapidamente só para complementar o que a Larissa falou, né? Não é muito do estudo, mas é para complementar o que ela falou. Eu e no estudo que a gente foi semana passada, a pastora Tânia Tereza, gente, eu queria mais horas com a pastora só ouvindo e aprendendo o que ela estava falando. Mas uma parte do que ela falou, eu achei assim, sensacional. A gente lê, a gente tem o conhecimento, a gente até sabe, mas da forma que ela falou, parece que abriu assim, ó, uma luz, deu uma luz e clareou tudo. Realmente é isso, né? Jesus ele não veio para mudar a palavra, ele não veio para mudar a lei, né? De novo, a lei que tem no Antigo Testamento, que Deus foi lá e fez a lei que Moisés escreveu, ele não veio para mudar a lei, ele é a lei, ele veio para cumprir a lei. E o pecado na Bíblia se paga com sangue. Então, assim, como você falou, do cheque predatado lá do Éden, né, pelo pecado de Eva, e Adão que caiu no pecado também, e vários pecados depois disso. Jesus, quando veio, ele pagou com o sangue dele todo esse pecado. Ele nos redimiu com a morte dele. Ele sofreu por nós e nós nos livramos desse pecado, tivemos a oportunidade de ser livres do pecado, porque ele pagou o preço por nós. Ele foi lá como nosso irmão mais velho, como a pastora Ratânia falou, que nós somos, né, co-herdeiros com Cristo, ele era o unigênito, né? Agora ele é o primogênito, porque ele veio e pagou toda a dívida que a gente tinha. Então, essa escada que a Larissa falou, ela foi um religado de nosso momento de falar com Deus, o nosso momento de ter acesso direto a Deus e por intermédio de Jesus. Então, assim, por um ato que ele se fez homem, ele sofreu como homem, mas ele também é Deus. E Ele é passou por Deus. E isso, o fato dele ter se tornado homem não faz ele apenas homem. Como muitos interpretam, ele é Deus se manifestando como homem. Sim, e no momento que ele se fez pecador, que às vezes eu tinha muita dúvida, né, quando ele falava ali no momento da crucificação, né, que ele pedia, eu falava com Deus, né, por que se afastou, alguma coisa assim, né, por que Deus se afastou dele, mas não é isso que Deus se afastou, é porque ele se fez pecador, e Deus, ele ama a criatura, mas não, ele ama o pecador, mas não ama a prática do pecado. E naquele momento que ele se fez pecador, Deus se afasta porque ele é o pecador naquele momento. Ele recebe o pecado de toda a humanidade, cai sobre ele. Mas aí, quando depois que ele se livra daquele pecado, e aí a gente tem acesso direto. É lindo, né? Isso da palavra. E eu estou visualizando essa escada que ela falou, de Jacó. É maravilhoso.
É muito legal, gente. Eu falo para vocês que é um desafio você ler a Bíblia dessa forma, que você vai ver como se fosse assim, a Bíblia preparando todo o cenário, preparando todos os elementos, e ela vai te dirigindo a mente para Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Aí você vê Cristo cuidando do seu povo até chegar à plenitude do tempo, que ele agora vem, se revela mesmo como Deus na forma de homem. Então, é o auge, mas você vai ver a Bíblia ela conduzindo, convergindo para esse ponto. É tremendo demais. É tremendo demais. Quem somos nós, né? Para Deus fazer tamanho sacrifício, para ele ter tanto interesse na gente, né? Em se relacionar com a gente. Para continuar, como a gente está falando disso, eu quero dar outros insights para vocês. E aí fica de tarefa de casa, tá bom? Quando o guerreiro luta com Jacó, ele fala assim no final: agora você não vai mais se chamar mais Jacó, mas você vai se chamar Israel, por quê? Porque você lutou com Deus. Porque lutaste com Deus. E ainda saiu vitorioso da luta com o Senhor. Então, quem estava se manifestando ali? Era o próprio Deus. Quando a gente vai na sarça ardente, né? A gente até falou agora há pouco no verso, a gente leu. Quem se manifesta? Eu sou o que sou. É o anjo do Senhor se manifestando, mas ele é Deus. Ele não é um anjo, ele não é uma criatura. Ele é Deus se manifestando dessa forma. Nossa, essa imagem ficou muito boa. Na questão de Agar, né? O Deus que me vê. Olha que profundo, gente. No Monte Moriá, o anjo. Abraão, a gente vai falar disso no próximo estudo. Abraão, ele levanta a mão para golpear o filho. E o anjo do Senhor fala: para, agora eu sei que tu me temes, pois não me negastes o teu filho. Eu sei que tu me temes. O anjo não fala assim: eu sei que tu temes o Senhor, porque você não negou ao Senhor o teu filho. Eu sei que tu me temes, porque não me negaste. Gente, é incrível. É incrível como o Senhor vai se manifestando. Depois, vocês vão perceber também aqui. Lembra da história de Josué? Quando ele tá ali nas margens do Jordão. E aparece um ser todo, né? De armadura. E Josué chega e fala assim: você é dos nossos ou contra a gente? E aí o guerreiro fala assim: eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quem que é o príncipe do exército do Senhor? Né? Quem que é o príncipe da paz? É Jesus que é esse príncipe, é o príncipe dos exércitos. É ele que se manifesta dessa forma, é ele que tem essa posição. Gente, é muito tremendo. E quando ele fala isso, ele se revela, né, a identidade, ele fala assim: olha, tira as sandálias dos teus pés, pois a terra onde você está pisando é terra santa. Peraí, eu já ouvi isso aqui em algum outro lugar. Onde que eu ouvi? Eu ouvi na sarça ardente, no anjo do Senhor se manifestando. Mas não era Deus? Era Deus. Mas aqui eu tô vendo um guerreiro, o príncipe do exército do Senhor. Então, peraí. Então, é o anjo do Senhor, é o príncipe do exército do Senhor. Ele é Deus. Ele é Jesus. Então, gente, é muito tremendo, muito tremendo. Recomendo vocês, deixei os versos, os capítulos para vocês lerem, tá bom? Eu também deixei um outro exemplo aqui, porque a palavra de Deus nos fala que tinha coluna. Lembra a coluna de nuvem e a coluna de fogo que ia diante do povo de Israel? E diz que essa coluna, a Bíblia fala assim: e o anjo do Senhor ia diante do povo. E quando o anjo se movia para trás, a coluna se movia para trás. Outro momento ele vai falar assim, que quando a coluna estava iluminada, o povo de Israel olhava para a coluna iluminada, mas os egípcios olhavam para a coluna como se fosse um tornado, né? Eles viam escuridão.
Já pararam para refletir? Olhem, ó, gente, isso aqui fica de tarefa de casa porque não é nenhum momento, né? A gente não tá falando de êxodo, essas coisas. Mas prestem atenção nesses detalhes, nesses capítulos que eu deixei ali, é bem interessante. Marquem e tirem de reflexão, tá bem? O nascimento de Sansão. Oi? Repete essa parte da coluna. Então, vocês lembram que quando o povo estava no deserto, a palavra de Deus fala que de dia, durante o dia, tinha uma coluna de nuvem que guiava o povo. E durante a noite tinha uma coluna de fogo. Só que a palavra de Deus fala, amiga, que quando o anjo diz que o anjo do Senhor ela ia diante do povo. E a palavra fala assim que quando o anjo do Senhor ele mudava de posição, a coluna mudava junto. Tá entendendo? Isso tá no verso, eu deixei o capítulo também, vai estar no verso Êxodo 14, 19. Mas leem ali todo o Êxodo 14. E aí, mais pra frente, a gente vai ver, quando os exércitos dos egípcios estão chegando, a Bíblia vai falar que o povo de Israel olhava e via a coluna iluminada. Mas os egípcios olhavam para a coluna e via escuridão. Entende? Então, mas isso vou colocar para vocês verem o capítulo. Quando vocês lerem o capítulo, você fala: uau, peraí, o anjo se movia, a coluna se movia junto, então o anjo estava diante do povo. E aí você começa a juntar as pecinhas. É muito profundo, gente. A gente vê o Senhor cuidando do seu povo. Bom, coloquei os capítulos para vocês por desafio, porque não tem como a gente ler todos eles aqui, né? Mas é muito profundo, é muito bonito. A minha intenção, de fato, em trazer para vocês aqui é porque eu entendo como uma missão, não só apresentar os assuntos para vocês, né? Eu falo muito disso, que eu acredito muito que a gente tem que ser exposta ao conhecimento das escrituras para a gente tomar as nossas próprias decisões, entende? Para a gente tirar as nossas próprias conclusões, né? Pedindo a orientação do Senhor. Só que nesse intuito, nessa missão também, eu vejo como um propósito ajudar a cada uma de vocês aqui, poder amar mais um pouquinho a palavra de Deus, poder apreciar um pouquinho mais a palavra de Deus. Se eu conseguir, assim, seja 5% a mais, eu já vou estar feliz, sabe? E claro, né, que a gente possa, com isso, estar mais perto do Senhor, cada vez mais pertinho dele, aprendendo dele. E eu acredito muito nisso, meninas. Eu oro para vocês, para que, de fato, vocês possam, ao entender as escrituras, entender mais do caráter do nosso Deus e amar ele cada dia mais. Bom, gente, o próximo capítulo aqui seria o capítulo de Gênesis 17, mas assim, é uma palhinha, só coloquei aqui 2 versos, e aí a gente já vai finalizar o nosso estudo, porque o foco, né, do nascimento de Ismael e tudo mais, a gente vai deixar nascimento de Ismael, de Isaac, a gente vai deixar para os próximos estudos, tá bom? Então, o que acontece, em resumo, no capítulo 17, vai ser a mudança de nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, Deus instituindo a circuncisão como sinal da aliança, e Deus prometendo que é Sara que vai ter um filho, né? E que ele vai se chamar Isaac. Então, a gente vê aqui em Gênesis 17, a Bíblia nos fala: e quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Isso é muito interessante. Esse tema de ser perfeito também dá um estudo muito profundo, gente. Quem sabe um dia a gente ainda consiga falar aqui. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. Depois, no verso 15 e 21, ele vai falar assim: olha, quanto a Sarai, a tua esposa, não chamará seu nome Sarai, mas Sara será seu nome. Eu abençoarei e te darei também um filho dela, e abençoarei. Ela será uma mãe de nações, rei de povos virão dela.
Então Abraão caiu sobre a sua face e riu. Gente, eu não sei o que acontece com Sara e com Abraão, né? Porque eles estão ali dando umas risadinhas enquanto Deus está falando com eles. Mas vamos lá, continuando. E ele disse no seu coração: nascerá um filho aquele que tem 100 anos de idade? E gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua esposa. Mais claro do que isso, impossível, né? De fato te gerará um filho. E tu chamarás seu nome Isaque. E eu, tipo assim, tá claro o que é que eu desenho, Abraão? Eu estabelecerei o meu pacto com ele, como pacto eterno, e com sua semente depois dele. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado. Ó, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado e o farei frutífero, multiplicarei excessivamente, 12 príncipes ele gerará. Eu farei dele uma grande nação, mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que de Sara te gerará neste tempo determinado, no próximo ano. Nossa, Senhor, assim, não aflige teu coração, vai ser no próximo ano, vai ser com Sara, o nome dele vai ser Isaque. Pronto. Tá claro agora? Descansa o seu coração, Abraão. Sabe, eu fico pensando com toda essa história aqui. A gente falou muito disso de promessas, né? Porque eles esperaram muito tempo. E é muito fácil a gente realmente ficar bravo com Sara, achar ela assim inconsequente, julga Abraão rindo, Sara rindo. Mas quantas vezes a gente faz isso? Às vezes a gente tem que esperar 3 anos por uma promessa, 5 anos. E se for 10, como a Marcinha, né? Qual que vai ser a minha posição? Eu vou tentar dar o meu jeitinho, como eles fizeram, ou eu vou esperar no Senhor, na promessa que ele tem para a filha dele, né? Então, o que que vocês vão fazer? Eu não sei o que que o Senhor tem preparado para vocês. Eu não sei qual que é aquilo que vocês anseiam que se realizem na vida de vocês e que talvez vocês devem estar olhando e falando no coração, Senhor, mas o tempo já tá tarde. Será que eu vou ter que começar, talvez, conhecer umas pessoas aí fora do povo de Israel? E daí eu ajudo ele, né, a vir para a igreja, um namoro missionário de repente, né? A gente gosta de missão, afinal de contas. Quem sabe, né, Senhor? Gente, custa muito, vocês sabem, vocês viram a história de Sara e de Abraão. A consequência foi grande, foi alta. Não tentem dar ajudinha pro Senhor. Peçam ao Senhor força. E o momento de espera é muito bom, porque a gente aprende. Especialmente também se for um momento que você está esperando conhecer uma pessoa, não escolha esperar. Amém, amém, amiga, é isso mesmo. Especialmente se vocês estão esperando uma pessoa. Eu falei isso com uma amiga minha, né? Ela tá com 29 anos e tal, não namorou. E eu falei assim, amiga, curta a sua solteirice, porque é gostoso. Solteirice é você poder ir na casa de uma amiga, ficar até tarde lá conversando, batendo papo. É você poder sair com seus amigos. Quando você tá com alguém, quando você tá casada, é gostoso, é uma outra fase da sua vida. Mas tem coisas que, como solteira cristã faz, que você não vai poder fazer. Não vai ser a mesma coisa, entendeu? É um outro momento da sua vida. E se você não aproveitar aqui porque você tá muito angustiada, muito sofrendo, lá na frente você vai falar: poxa vida, eu podia ter aproveitado mais, podia ter feito mais coisa com as minhas amigas, viajado, me conhecido, desenvolvido mais alguma questão pessoal, né? Então, assim, gente, curta o momento de espera, né? Sei que não é fácil. Às vezes a gente tem medo, né? Que a promessa não se cumpra. Mas confia no Senhor. Confia e clama, Senhor, eu tô aqui. Senhor, oi, tudo bem? Sou eu de novo, né? Me ajuda a ter paciência, me ajuda a ter discernimento e prepare a pessoa. Assim como você vai estar sendo preparado para a pessoa também. Amém? Amém. Aquele que chamou José, chamou. É fiel. Amém, Marcinha. Gente, olha só, né? Como Deus é tremendo.
Esse estudo foi especial. Obrigada por todas vocês, por todos os comentários. Que gostoso que é a gente estar junto aqui falando da Bíblia, da palavra de Deus. Para mim é uma bênção. Eu espero no futuro, seja um futuro próximo, né? Deus ele sabe, que eu possa vir aqui compartilhar notícias boas. Mas eu estou esperando com paciência no Senhor também. Amém. Não Eu quero esperada ser chamada para o do lado casamento. Eu também quero ser chamada para o casamento de todas. Ai, de vocês, não me importa. Eu vou pro Brasil. Eu e né, Ana? A gente vai. A Ana tá... Gente, eu não posso. Minha mãe fica orar falando por direto. todas aqui, viu? Vou orar por vocês, gente. E acaba Eu vou que eu fazer. não fico orando, né? Mas eu tenho que orar mais por isso. Eu orei anos atrás, eu falo, confesso que eu estou errada, eu parei de orar sobre esse assunto, porque eu acabei botando uma questão profissional na frente de relacionamento pessoal, assim, relacionamento amoroso, e essa questão profissional não aconteceu. Estou há 20 anos aguardando 20 anos aguardando. E aí, assim, vamos esperar o que o Senhor tem para 2025 na minha vida. Mudando um pouco minha oração, ficando um pouco mais aberta a possibilidades, que eu sempre fiquei muito fechada. Era só, não, meu lado profissional. Enquanto eu não tiver meu lado profissional ok, eu não vou estar pronta para receber alguém. Eu parei, mudei essa fala. Não, eu, parece que Deus estava Cuidado pronto. também para vocês não dificultarem muito para o Senhor, né? Também não é para dar uma ajudinha, mas também não é para dificultar. Então, eu parei de dificultar, porque eu só dificultava, eu não olhava nem para esquerda, nem direita. Alguém chegava para mim, alguém que quer te falar que é o número. Não, não quero o número de telefone, não quero saber quem é. Não, agora Ai, eu tô meu. focada em estudar. Então era Daí sempre depois assim, você... eu não sei quem era, nunca soube quem era, eu tô sem querer saber nada, era só focar em estudar. E essa parte profissional não aconteceu como eu imaginava, mas eu sempre promessa de parte profissional. E agora, a sentimental, pelo menos eu tirei essa tranca da porta, né? Deixa Deus me mandar quando for o momento dele. Só que eu tô aqui. Não, gente, nada de dificultar para o Senhor. Marcinha e depois a Aline. E aí eu vou fazer uma oração. Não, então, eu ia falar, né, sobre o tempo, sobre a gente esperar, né? Tenho uma lista de algumas meninas que eu ainda oro, né, para casar. A Aline é uma dessas que eu oro. A Aline e uma outra amiga, outras duas amigas também. E eu, assim, eu tenho uma que até me manda mensagem assim, mas, poxa, você tem mais fé do que eu, né? E eu falei assim, não, eu casei, então tu vai casar também. Ainda mais que ela era muito. Aí eu sempre fico pensando nisso, que quando a promessa vem de Deus, né, ele vai cumprir. Né? Igual eu escrevi, fiel é aquele que nos chamou. Né? Então, assim, né, que quem, né, estiver esperando, né, continue esperando. Às vezes aparecem coisas para distrair a gente, para tirar a gente do foco, mas que aquelas do grupo que forem solteiras, que permaneça, né, com um olhar no Senhor, porque eu tenho muita fé que tudo se cumpre para a glória dele, né? Amém, amém, com certeza, Marcinha. Obrigada. Pode falar, Aline. Não, eu ia falar que no dia que eu e a Rafa, a gente foi pro negócio do seminário da Santa Teresa, ela fez uma oração muito forte lá de perdão e tudo mais, né? E aí eu falei para Deus, falei assim, eu quero uma pessoa que ame o Senhor e ame o Tchuquinho, né? Para quem não sabe, o Tchuquinho é o Erinho. Aí, no segundo dia, eu nem contei isso pra Rafa, ela tá sabendo agora. No segundo dia, a minha amiga me mandou uma mensagem. Ô, Marcinha, a Priscila mandou uma mensagem falando que sonhou comigo, que eu estava tirando foto, tava eu, o moço, o homem, né? Eu Eu prometi. estava grávida, e na foto tinha um cachorro, mas ela falou que não era o Eros, mas tinha um cachorro. Aí eu falei, amém. Aí eu falei isso, né? Você Uma falando que pessoa que. cortou a última parte. Onde cortou?
Aonde cortou? No final você falou, eu falei amém. Ah, porque num dia antes eu pedi para Deus isso. Uma Será pessoa que que foi um amasse a sonho Deus. profético? Vamos orar por Amém. isso. Gente, eu quero fazer uma oração por vocês, então. Tá bem? Amiga, Especialmente por essa parte. vamos tirar só uma fotinho que eu vou ter que sair. Eu não vou Tá conseguir bom. ligar a câmera. Ai, Jesus, olha eu tô na Vamos tirar rua. uma foto, Onde? gente. Tá indo onde? Aniversário. Ah, começou a fazer calor, voltou pra ter perna. Já tava demorando já. Ai, Tava socorro. demorando. Vamos tirar a fotinho. Posso bater? Posso bater? Pode. A Aline, eu não tô vendo a Aline. Eu também não Ah, vejo. gente. Essa câmera tá. Tá vendo Agora agora? Foi, sim. Aline. Agora sim. Ah, não. Eu desliguei. Ai, calma aí, gente, que apagou tudo. Calma aí. Deixa eu virar aqui. Pode tirar? Rápido, gente. Pode. Mais uma. Alguma vai ficar boa. Muito bom, muito bom. Vou fazer oração então, gente. Tawane, hora pela Priscila, hoje é aniversário dela. Pela Aquela que. Priscila. A do neném, né? É verdade, hoje é aniversário dela. Vou orar por ela, então. Tá bem? Fechem os olhos, meninas. Querido Pai, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é tão bom. O Senhor se revela a nós, o Senhor vem até nós, o Senhor manda o teu filho, Pai. O Senhor manda o teu espírito, porque o Senhor é um Deus que ama, um Deus que cuida. Eu te peço que perdoe os nossos pecados, Pai, para que a gente possa receber teu espírito, para que a gente possa olhar a tua palavra e amá-la, para que a gente possa ver e entender o teu caráter, Senhor. Remova todo o espírito, Pai, de inimizade com as escrituras que possa existir no nosso coração. Nos ensine a obedecer, nos ajude a acreditar, nos dê essa fé, Senhor. Te peço também essa fé, Senhor, para que a gente possa ser fiel nas promessas que o Senhor nos fez e esperar o tempo que for necessário para que elas se cumpram. Pai, assim como Abraão, Sara, levou vários anos e a gente olha para essa história com tristeza, com pesar, porque eles não esperaram da melhor forma. Pai, que a gente tire isso de lição e com o teu poder, com o teu Santo Espírito, a gente possa esperar, Pai, pelas tuas promessas. E aqui eu faço uma oração especial para cada uma das meninas solteiras desse grupo, Pai. Senhor, por favor, prepare-as, que elas se tornem aquela mulher de provérbios, Pai. Mulheres virtuosas, mulheres tementes ao Senhor, mulheres que não vão trazer o pecado como Eva fez, como Sara fez, mulheres que não foram sábias e acabaram trazendo mal sobre suas casas, mas que elas sejam, Pai, mulheres que edificam. Mulheres que edificam na sua casa, que edifiquem para o teu reino, que elas sejam instrumentos teus em suas mãos. No mundo, Pai, onde que a mulher não entende mais qual é a posição dela, não valoriza mais a feminilidade, que foi algo que o Senhor colocou na mulher, que o Senhor possa, Pai, mostrá-las e revelar a posição de cada uma delas aqui. Para que, Pai, a pessoa que o Senhor esteja preparando para elas possa chegar. E, Pai, que o Senhor possa preparar pessoas, homens de Deus, que amem ao Senhor, que vão ser sacerdotes no lar, homens que vão ajudá-las a estar mais perto de Ti, homens que vão ajudá-las, ó Pai, a crescer nessa caminhada rumo ao céu. Em nome de Jesus, eu te peço que todo homem que tenha se levantado, esteja sendo usado pelo inimigo para ser uma distração na vida delas, Pai. Que seja como uma distração para afastá-las do plano que o Senhor tem para elas. Que seja, Pai, que aconteça algo que o Senhor tire essas pessoas da vida delas. E